Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a Cissa. Você não me conhece ainda, muito prazer em te conhecer. Nesse vídeo eu vou estar dando continuidade, então, àquele tutorial do Microsoft Azure Machine Learning, dos meus estudos que eu estou fazendo, né? E nesse vídeo a gente vai aprender a como criar os recursos de computação, os recursos computacionais. Basicamente, ali, como criar uma instância de computação, como criar um cluster e utilizar isso depois para treinar os modelos, tá bom? Então, vamos lá? Aqui, já estou logada no meu Microsoft Azure e aqui está o tutorial. Então, aqui, Create an Azure Machine Learning Workspace. Então, é para a gente criar um espaço de trabalho para a gente lá. Então, as instruções são o seguinte, vai lá no Azure Portal, né, no portal do Azure, e crie, vou aumentar a letra, né? Cria um novo recurso, certo? Novo recurso de Machine Learning. Então, eu vou vir aqui também. Create a Resource, ou criar um recurso. E vem aqui já essa opção aqui, ó, A plus Machine Learning. Então, aprendizado de máquina mais inteligência artificial. E já aparece aqui, o primeiro da lista já aparece para mim Machine Learning. Se para você não estiver aparecendo, você pode digitar aqui, tá? Então, Machine Learning, clico aqui. Então, aqui o que a gente vai fazer? No meu caso, eu tenho assinatura para estudantes, né? Então já está aparecendo aqui Azure para estudantes. E eu tenho que dar um nome para o grupo, né? Então, aqui ele fala, olha, depois que você selecionar lá o Machine Learning, você seleciona a sua assinatura, né? Cria o grupo e dá um nome. Então, eu vou dar um nome aqui, Create New, vou pôr nome assim, Workspace CISO, ok? Um nome aleatório aqui, você pode pensar nos nomes melhores, obviamente. Melhor, né? O nome não vai ficar bom. Vou colocar assim. Workspace é o de baixo, confundi. Então, Resource Group ISA, vou pôr assim. Depois eu coloco aqui Workspace, beleza? Tá aqui East US, né? Isso tudo aqui é automático, tá? Conforme está escrito aqui. Região, selecionar a mais próxima de você, que no nosso caso sempre vai ser a East US, que é o East dos Estados Unidos. A conta é criada praticamente por default, essas três coisas aqui, né? Por último, ele fala lá aqui para deixar como none. Então, eu vou deixar aqui como none. E aí, review plus create. Então, ele vai criar, pode demorar um pouquinho aqui para ele criar, tá? Mas ele vai criar. Esperar. Então, aparece aqui qual é a assinatura, o grupo de recursos, workspace, tralalá. E outras opções que a gente não configurou aqui, mas são configuradas automaticamente. Nossa, que rolou a língua. Automaticamente aqui. Então, create. Aí vai demorar um pouquinho, tá? Mas ele vai fazer. Beleza, ó, criou. Tá criando. Deployment is in progress. Então, tô fazendo deploy aqui. Enquanto isso, aguarde enquanto o seu workspace está sendo criado. Daí depois você vai no overview, né? E Launch Azure Machine Learning Studio. Ou você pode abrir um browser a mais aqui, né? E entrar lá no portal do ML Azure e criar um novo estúdio. No meu caso, eu vou esperar aqui. Ele está criando, ó, vocês estão vendo que ele está criando várias coisinhas aqui, ó. São necessárias para funcionar esse workspace. Então, a gente vai esperar. Bom, e depois disso a gente vai lanchar o. Lanchar, não, a gente vai dar o launch, né? A gente vai startar o Machine Learning Studio, né? E ele está falando aqui que no ícone que tem os três tracinhos, né? A gente vai ver tudo que tem ali para a gente gerenciar nesse workspace. Então, eu vou dar um continue aqui. Ok? E aí a gente vai passar para os próximos passos, que é criar recursos de computação, porque tudo que a gente roda, a gente precisa de um computador, certo? Todo e qualquer algoritmo que a gente for executar, testar, experimentar, isso daí tem que ser executado em uma máquina, em um cluster, basicamente.
Então, aqui a gente vai definir a partir do Compute Resources, né? Onde é que a gente vai rodar esses experimentos, tá? Então, aqui, ó, o deployment já está completo. Então, eu posso vir aqui no Go to Resource. Ah, ele já está aparecendo aqui para mim, tá vendo? Ó, e quando você desce aqui, ó, ele já vem aqui, ó, Launch, executar o estúdio. Então, a gente vai vir aqui. A palavra é difícil de falar certo, né? E já está aqui, olha. Então, aqui do nosso lado esquerdo, deixa eu aumentar um pouco a letra, né? Senão não de enxergar. Tem aqui Notebooks, Automated ML. Não consigo puxar mais para a minha direita. Designer, datasets, experiments, pipelines, modelos, endpoints, compute, environments, data stores, etc. Data labeling. Então, aqui tem tudo que você pode fazer com Microsoft Azure Machine Learning Studio, tá? Que é bem legal. Eu já dei uma fuçada aqui por isso. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso computador para a gente poder usar, tá? Então, aqui tem 4 coisas que a gente pode escolher, que seria Compute Instances, Compute Clusters, Inference Clusters e Attached Compute. Depois vocês podem ler isso aqui com calma para entender, mesmo porque eu também não sou expert no assunto. Tudo que eu vou fazer aqui é seguir o tutorial. Então, ele fala assim, ó, lá na tab de Compute Instances, que é basicamente aqui, ó, Compute, a gente vem aqui, tem Compute Instance, ok? Ou seja, é uma instância de computação que a gente vai criar para poder rodar o nosso experimento. Você vai lá, adiciona uma nova instância de computação, coloca um nome que seja único. Você vai escolher CPU como Virtual Machine Learning, né? Desculpa, Virtual Machine para executar. E o tamanho, a gente vai escolher esse aqui, Standard DS11V2. Então, eu vou vir aqui, ó, New, vou escolher um nome, eu vou pôr assim, Compute, Instance, isso, aí, ok? Eu tô pondo tudo assim para não esquecer, né? O que é cada coisa. Obviamente você pode pôr o nome que você quiser. E aí ele tem aqui a localização que a gente escolheu antes, que é o East e US. Virtual Machine Type, CPU. E aí agora a gente vai escolher aqui, ó, este Standard DS11V2. Basicamente a gente está escolhendo uma configuração de máquina para rodar o nosso experimento. No caso dessa máquina aqui, ela tem 6 cores, tá? Tem um lugar que aparece melhor as informações dela. Mas são 6 cores disponíveis, mas a gente vai usar 2 cores com 14 GB de RAM e 28 GB de armazenamento. Esse é o padrão, que é o mínimo no caso. Tem outras opções aqui. E se você vier aqui, ó, selecionar a partir de todas as opções, ele vai mostrar um monte de opções aqui. E só tem que tomar cuidado com o preço, tá? Que você paga por hora para usar. Então, sei lá, os meus experimentos do doutorado, por exemplo, essas opções não daria muito certo, porque meus experimentos são muito pesados, eu preciso normalmente de 64 GB de RAM para rodar meus experimentos, e o armazenamento tem que ser flexível, porque eu crio e apago arquivos a todo instante, né, e faço o upload desses arquivos para o Google Drive, inclusive, então eu precisaria de muito mais, né, do que eles estão oferecendo aqui, e aí tem que dar uma pesquisada melhor, eu não sei também como funciona, né, se tem mais opções aqui. Então, aqui a gente vai escolher esse que está sendo recomendado lá, né? Como está escrito aqui, ó. E aí a gente vai criar em... Desculpa, a gente vai clicar em criar. E aí a gente vai esperar ele criar esse espaço, nessa instância. Beleza, ele já criou aqui a instância, tá? Então, a gente criou uma instância de computação, ou seja, como se fosse um nó que a gente vai poder usar para executar o experimento, um cluster. Em seguida, a gente vai lá no Compute Clusters. E a gente agora vai criar um cluster para a gente usar. Então, na localização, você vai selecionar o mesmo que o Workspace. Depois, a prioridade da Virtual Machine é dedicada, CPU, o tamanho é a mesma que a gente escolheu antes, o nome você entra o nome único, número de nós mínimo 0 e máximo 2, número de segundos, né, antes de escalar, 120 segundos, e não habilitar acesso por SSH. Então, a gente vai vir aqui, ó, Compute Clusters,
New. Aqui já está o leste do ZUA, não sei porque está aparecendo em português. Bom, Virtual Machine Dedicated, Virtual Machine Type CPU. Aqui de novo a gente vai escolher o DS11V2. Aí Next. Aí a gente vai dar um nome. Então eu vou pôr assim, Compute Cluster CISA. Isso ficou muito coreano. Então eu vou pôr C Cluster CISA, ok? Então aqui, mínimo de clusters de nós 1 e máximo de nós 2. Os segundos aqui 120. Não habilitar o SSH. Beleza? Então, criar. Agora ele vai criar pra gente aqui, então, um cluster, né? Tá criando aqui, ó. E continuando, o que a gente vai fazer? Bom, agora acabou, então, essa parte aqui de criar os recursos. Vamos continuar? Agora a gente vai explorar os dados. Então, essa parte de explorar os dados eu vou colocar no outro vídeo porque ela é um pouquinho mais longa, tá? Então, o que a gente fez aqui, basicamente, né, nessa parte aqui do Automated, foi apenas criar, então, os recursos que a gente vai estar utilizando para rodar os experimentos, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se tiver alguma sugestão com relação ao Microsoft Azure Machine Learning, coloque aqui. Eu não sei tudo, tá? Eu só estou compartilhando o que eu estou estudando a respeito. Inclusive, se alguém souber alguma coisa com relação àquela questão das máquinas, né, de configurações, por favor, me mande. E é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe para quem vocês quiserem aí. E valeu e até a próxima. Arigatou, sayonara!